Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma meditação guiada aqui no canal Oráculo da Riqueza. Hoje você vai ativar o poder da abundância com um mantra de manifestação financeiro profundamente transformador. Esse mantra deve ser repetido por 21 dias seguidos e por 108 vezes para reprogramar a sua mente subconsciente e alinhar você à frequência da prosperidade. Vamos lá. Por que precisamos repetir por 108 vezes? O número 108 é sagrado em diversas tradições espirituais, como no budismo, no hinduísmo e muito utilizado no Ho'oponopono. Ele é a base do Ho'oponopono que a maioria de vocês aqui já conhece. E porque esse número 108, ele representa a totalidade, o infinito e a conexão com o divino. Cada repetição é um passo rumo à abundância ilimitada. E os 21 dias? Já os 21 dias representam o ciclo mínimo necessário para criar um novo padrão mental. É nesse período que as novas crenças vão se instalando e começam a transformar a sua mentalidade. Então, esse e muitos outros mantras, a partir de hoje, terão a repetição de 21 dias e 108 vezes. Você pode fazer esse mantra, ouvir esse mantra pela manhã, assim que acorda, ou à noite, antes de dormir. Vamos lá? Então, sente-se confortavelmente ou deite-se tranquilo. Respire profundamente. Calme. Inspire. Expire. Coloque a mão no seu coração, se você desejar assim. E permita-se sentir a gratidão. Agora, repete comigo, seguindo cada palavra e sinta a transformação acontecer na sua vida. Vamos lá? Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto
volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto
volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Muito bem, você acaba de plantar sementes poderosas no campo da sua realidade. Lembre-se de repetir esse mantra por 21 dias e observe como a energia do dinheiro começa a fluir com mais facilidade e generosidade para a sua vida. Faça isso também todas as vezes que você for fazer uma compra, que você for fazer um pagamento. Toda vez que você entregar o dinheiro ou passar o cartão, repita mentalmente: todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Lembre-se, a prosperidade é um estado interno e você está se transformando em um imã de riquezas. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber novos mantras, afirmações
e códigos de manifestações, porque aqui nós temos vídeos todos os dias. Tem muito conteúdo bacana aqui para vocês. Então, se você gostou, deixe aqui nos comentários como você se sentiu realizando essa prática, como você tem feito essa prática e o seu depoimento de transformação. Tenha certeza que o seu depoimento pode transformar muitas vidas. Combinado então? Então até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de vocês. Tchau!